Olá, bem-vindos ao quadro. Continuando o nosso estudo aqui sobre lançamento horizontal, eu vou resolver um exemplo para mostrar a aplicação das fórmulas que a gente desenvolveu até agora, né? O exemplo é o seguinte: a gente tem aqui um avião que voa a 5 metros por segundo, está voando até devagar, né? Vamos colocar que esse avião está voando a 50 metros por segundo, é melhor. A altura dele em relação ao solo é de 50 mil metros, ou seja, de 50 quilômetros, é uma altura bastante elevada. E, e ele está sujeito à ação da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Em determinado momento, quando esse avião passa aqui por esse ponto, ó, quando ele passa por esse ponto aqui, ele vai soltar um, um, um objeto. Ele solta um objeto, tá certo? O que vai acontecer com esse objeto? Esse objeto vai cair e tocar o solo entre os pontos A e B, né? No nosso caso aqui, ele vai tocar o solo no ponto B. Ah, mas o avião não cai para baixo? Bom, ele cai para baixo, né? Só que lembra o seguinte, ele tem uma componente de velocidade aqui na direção X, ó. Se eu lembrar que essa é a direção X e a perpendicular é a direção Y, a perpendicular na vertical é a direção Y, esse avião ele tem uma velocidade na direção X que, que é a mesma velocidade do objeto, né? O objeto está preso ao avião, então os dois têm uma velocidade aqui de 50 metros por segundo, ou seja, esse é o V0 que a gente desenvolveu nas fórmulas anteriores, né? A nossa pergunta é: qual o tempo de queda do objeto, quer dizer, o tempo de queda do objeto, e a distância entre A e B, onde A é o ponto abaixo do avião no momento em que ele solta o objeto, e B é o ponto onde o objeto toca o solo. Você lembra o quê? Que se esse objeto tem uma velocidade na horizontal, ao mesmo tempo que ele cai, ele anda um pouquinho para frente, né? Isso a gente aprendeu em composição de movimentos e vai ser muito útil em todos os problemas que vocês resolverem, né? Por exemplo, nesse momento aqui, o bloco tem aquela velocidade v0 e tem também uma velocidade vy, tá certo? Que vale menos g vezes t, como a gente aprendeu a calcular, tá bom? Então a primeira coisa que eu quero calcular é o tempo de queda do avião. Bom, para calcular o tempo de queda, é só usar a expressão que a gente aprendeu a desenvolver, né? Então, para resolver a letra A, o tempo de queda é 2 vezes h sobre g. Bom, a gente sabe que aqui a gente tem 2 vezes o h vale 50 mil metros, dividido pelo g, que vale 10 metros por segundo. 2 vezes 50 mil, eu posso simplesmente cortar esse zero com esse zero de cá, e a gente tem que o tempo de queda é a raiz de 10 mil, tá certo? O tempo de queda, portanto, é igual a 100 segundos. A velocidade está em metros por segundo, a altura está em metros, então o resultado sai em segundos. Qual foi o alcance do avião? O alcance a gente já aprendeu a calcular que é o V0 vezes o tempo de queda. Bom, o V0 é de 50 metros por segundo. E o tempo de queda é de 100 segundos, ou seja, o alcance é a distância entre A e B, tá certo? A gente quer calcular a distância entre A e B, que na verdade é o alcance. Essa conta dá igual a esse segundo corta com esse segundo. O tempo de queda foi de 5. Aliás, o tempo de queda não, desculpa. O alcance foi de 5 mil metros, tá bom? Então ele conseguiu atingir uma distância 5 quilômetros depois do ponto B. Aí se eu quiser saber a velocidade, né, vamos pensar aqui numa letra C, velocidade em B. Velocidade em B na direção Y. Eu quero saber a velocidade em B na direção Y. Esse aqui, ó, que eu vou chamar aqui de VB, tá certo? Velocidade em B na direção Y nada mais é que é o V na direção Y depois de decorrido o intervalo de tempo igual a T de queda, né? Tempo de queda, que é menos G vezes T de queda. Bom, menos 10, que é a gravidade, o tempo de queda foi de 100 segundos. A velocidade do carinha na direção Y é de menos 1000 metros por segundo. Tá vendo? Olha como a velocidade dele aqui embaixo é alta, né? A velocidade dele ali embaixo é alta. Tá bom? Se você quiser saber a velocidade resultante,
V resultante, não vou fazer a conta aqui agora, tá? Mas pode aparecer para vocês também essa pergunta. A velocidade resultante, ó, você lembra o seguinte, que a velocidade resultante, eu tenho aqui uma componente na direção y, tenho aqui uma componente na direção x, a resultante é essa, né? Bom, triângulo retângulo, e eu quero saber a hipotenusa. Então, VR ao quadrado é V0 ao quadrado, que é a velocidade na direção x, mais VY ao quadrado. Então, VR é igual a raiz de V0 ao quadrado mais VY ao quadrado, onde V0, 50 metros por segundo, e o VY é esse aqui, ó, menos 100, menos 1000 metros por segundo. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.